Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula de matemática e o nosso tema de hoje é geometria. Na verdade, a gente vai introduzir a geometria fazendo uma lembrança do que nós aprendemos nos anos anteriores. Primeiro, o que vem a ser geometria? A geometria é a parte da matemática cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. Para iniciarmos, a gente vai falar sobre os sólidos geométricos, as regiões planas, o contorno e o segmento de reta. O que vem a ser sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, ou seja, eles possuem largura, comprimento e altura. E eles também podem ser classificados em poliedros e não poliedros. Os não poliedros são justamente os corpos redondos. E a gente vai ver alguns exemplos de sólidos geométricos. Primeiro, cilindro. Vocês estão vendo o cilindro e ao lado nós estamos vendo uma vela que tem justamente o formato de um cilindro. O cone, ao lado estão vendo uma casquinha de sorvete que tem o mesmo formato do cone. O cubo de gelo. A pirâmide, e ao lado vocês estão vendo um embrulho de presente, uma lembrancinha de Natal no formato de uma pirâmide. A esfera, no caso aí uma bola, que pode ser um globo. O paralelepípedo, que é justamente uma caixa de sapato. E o prisma. O prisma ele tem alguns formatos, a gente vai ver lá na frente. Ele pode ser um prisma triangular, que é no caso desse aí, tem a base com 3 lados. Ele pode ser tem a base quadrangular, pentagonal e assim por diante. E lá vocês estão vendo aí uma lembrancinha também no formato de um prisma. Então aí são sólidos geométricos. O que são figuras planas? São aquelas figuras bidimensionais. Enquanto as tridimensionais têm altura, largura e comprimento, as figuras planas ela tem apenas comprimento e largura. Vocês estão vendo, vão ver agora aqui aí algumas figuras planas. Nós temos, eu não vou dizer os nomes para não atrapalhar muito vocês. O que eu quero que vocês aprendam aí é que existe aí tanto os poliedros como os corpos redondos. Os poliedros são justamente aqueles que têm apenas linhas retas. Os que têm linhas retas são os poliedros. O que tem pelo menos uma parte curvada, que não seja reta, ela passa a ser um corpo redondo. Então, o primeiro é um poliedro, o círculo, na verdade, é justamente um corpo redondo. O terceiro é um poliedro. O quarto é um triângulo, também um poliedro. Os três de baixo, o primeiro é um corpo redondo, por quê? Porque tem uma parte que é em círculo, que não é reto. O segundo da parte de baixo, ele é um poliedro, porque todas as linhas são retas. E o último, ele é um corpo redondo, porque a parte do lado direito, ela é arredondada, ela não é uma reta, certo? É só para vocês terem noção. Então, todas elas são figuras planas. Ela tem apenas altura e comprimento. Agora vamos para o contorno. O contorno são aquelas linhas que permitem traçar os limites de uma imagem ou de uma figura. O contorno também pode ser usado como sinônimo de perímetro. Nesse caso, o contorno refere-se às bordas ou aos limites de uma superfície. Vocês viram no desenho com relação no anterior, nas figuras planas, que eles estavam todos pintadinhos, né? Aí são apenas os contornos, você pode observar, tá só o contorninho de amarelo, é só um contorno, não é a parte de dentro, é apenas o contorno, certo? Então eu posso saber o perímetro de cada um desses, é só somar todos os lados, por exemplo, do retângulo, do círculo, entendeu? Assim por diante. E agora o segmento de reta, para nós terminarmos essa introdução à geometria. O segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final. Ou seja, tem o início e o fim, uma linha reta. E esses pontos inicial e final são chamados de extremos. Vou passar agora. Nós temos aí um segmento de reta.
Tá vendo aí? Nós temos uma reta, que é que ela vai da direita para a esquerda sem fim, e quando você pega do ponto A ao ponto B, isso é chamado de segmento de reta. Tem o início e tem o fim. Diante disso, só para dar enfatizar mais um pouco sobre os três tipos, esse primeiro aí, ó, esse do meio é um segmento de reta, como vocês viram lá, do ponto A ao ponto B. Aquele primeiro, o de baixo, você pode ver que não tem ponto. Ele está para a direita e para a esquerda, é uma reta, ou seja, ele não tem fim, nem para a direita, nem para a esquerda. E lá o primeiro, o de cima, é justamente uma semi-reta, ou seja, ela tem início, mas não tem fim. Ela tem um ponto inicial, mas não tem um fim. Só para vocês terem noção de que é uma reta, um segmento de reta e uma semi-reta, certo? Então, diante dessa explicação, vocês vão fazer a atividade do nosso livro didático de matemática. Vocês vão responder a atividade, na verdade é só a introdução, que estará nas páginas 30, 31, 32 e 33. Vamos fazer uma exposição rápida. Vocês vão ter aí, tem essa imagem, que são 2 páginas do livro. Vocês estão vendo o menino aí. E vocês vão responder essas perguntas que estão aqui na parte de baixo, do lado direito, na parte inferior. Eu dei um zoom para vocês enxergarem melhor. Tá vendo? Essas perguntas são essas. Onde você acha que se passa essa cena? Primeira pergunta. A segunda, o que o menino está montando? E a outra, você fez montagem como estas? Aí vocês procuram um lugarzinho aqui dentro da própria página do livro e respondem, certo? Na página 32, para iniciar, Raul fez algumas instruções usando palito de madeira, justamente o que está falando, o que aconteceu na página anterior. E vocês vão responder essas 4 perguntinhas, vão ler, não esqueçam de ler todo esse contexto aí, esse textozinho aí, e vão responder essas 4 perguntas que esses meninos estão fazendo. Vocês podem responder próximo dos balões, certo? Qualquer dúvida, não esqueça, é só entrar em contato conosco. Na página 32, ainda dando continuidade, vocês vão observar isso aí, essas imagens, todas essas imagens que tem a de verde, tem a de amarelinho, tem a de azul, o contorno de azul e tem a de vermelho. E vocês vão responder todas as perguntas, da letra A até a letra E. Ok? A primeira, a letra A B, a C, a D e a E. Todas baseadas nessas figuras, certo? E para terminar, na página 33, vocês vão observar os objetos que estão ao lado, aqui na próxima página. Vocês vão aqui, ó. Eu enumerei para ficar mais fácil, porque na verdade está pedindo para ligar. E quando liga, você termina não conseguindo saber o que é quem. Eu enumerei o primeiro, ó, de 1 a 7. Coloquei as figuras, os sólidos geométricos, coloquei com parênteses em branco, e os nomes também eu coloquei com parênteses e colocar o número. Ou seja, você vai pegar os números do primeiro, que é de 1 a 7, vai colocar no segundo, e esse de 1 a 7 vai colocar também no terceiro. Agora não esqueça, está embaralhado, né? Pegar e botar de 1 a 7, depois de 1 a 7, depois de 1 a 7, não. Certo? Então tá aí, essa é a nossa atividade, nosso livro de dados. Você não vai precisar escrever no caderno, vamos fazer no próprio livro e vamos tirar a foto, como a gente tem mostrado, de cada questãozinha para a gente fazer a correção, porque caso esteja errado, vocês retornam para fazer, ok?